Você sabia que a rosa do deserto pode ajudar a melhorar a sua saúde e até resolver algumas doenças? Nesse vídeo eu vou te contar 5 benefícios que as rosas do deserto e o cultivo de plantas podem levar para a sua vida. E esses benefícios eles foram, em geral, pesquisados em trabalhos científicos por pesquisadores sérios. E eu vou citar nesse vídeo aqui 3 trabalhos científicos. E eu vou deixar a referência deles anotadas aqui na descrição, caso você queira se aprofundar nesse tema. E eu sou o Luciano, aqui do canal Rosa do Deserto Goiás. E o 5º benefício foi o que me deixou mais impressionado, o que eu achei mais interessante de todos, porque ele foi realizado dentro de um hospital e foi um teste realizado com 90 pacientes, alterando várias funções psicológicas e fisiológicas também no corpo desses pacientes. E eu vou contar esse experimento no final do vídeo, então segue comigo até o final se você quiser saber qual que foi esse experimento. Mas vamos para o primeiro. Você consegue imaginar como que a rosa do deserto pode melhorar a sua saúde e o seu bem-estar? Esse foi o tema da pesquisa de 2 pesquisadores, e eu anotei o nome deles aqui num papelzinho para não cometer a gafe de errar. Dos outros trabalhos também, né? Eu tenho uns nomes um pouco diferentes aqui. E essa pesquisa ela foi realizada por Emma Diamond e Andrew Waterhouse em 2010. E eles fizeram pesquisas em uma cidade em Londres, na Inglaterra, onde eles descobriram que o cultivo de plantas pode aumentar muito a inclusão social. Então eles fizeram várias pesquisas nas vizinhanças de vários bairros e eles perceberam que nos bairros em que havia algum cultivo de planta em praças, em jardins, isso acontece em algumas cidades da Europa, isso aumentava muito a inclusão social. Por exemplo, aquelas pessoas que já estavam mais velhas, tinham alguma doença, alguma dificuldade, começavam o processo de exclusão, a não querer sair de casa, a sentir que não deveriam sair de casa. O cultivo de plantas foi uma motivação importante para fazer com que essas pessoas voltassem a participar da sociedade. E isso melhorou muito a saúde dessas pessoas. Os pesquisadores descobriram também que o cultivo de plantas em uma comunidade traz um sentimento de pertencimento que também melhora muito a saúde das pessoas. Olha só que incrível. E tá de manhã cedinho, né? O galo tá aqui cantando do meu lado. Mas uma opção que as pessoas poderiam decidir seria o cultivo de rosas do deserto. E elas poderiam decidir por cultivar rosas adultas já florescendo ou acompanhar o desenvolvimento da planta desde a germinação, usando as sementes, as mudinhas pequenininhas, e acompanhar todo o processo, que é algo incrível, não é mesmo? E a rosa do deserto é perfeita para esse tipo de terapia verde porque ela permite um monte de manejos e de coisas diferentes que você pode fazer com a planta. E o segundo benefício está relacionado com a saúde mental. E ele foi pesquisado por Sue Parkinson e colaboradores em 2011. E ela descobriu que as terapias com plantas ajudam muito a recuperação de pessoas que têm alguma deficiência, algum problema relacionado à saúde mental. Esse foi um trabalho realizado com 50 pacientes. E o que os pesquisadores descobriram foi que não adianta forçar. É possível melhorar muito a condição do paciente se ele já tiver alguma motivação, ou seja, se ele já gostar de plantas. Então, o que os pesquisadores fizeram foi aplicar vários testes, várias perguntas e observar o comportamento dos pacientes. Então, eles conseguiram selecionar um grupo que tinha naturalmente uma motivação natural, eles gostavam de plantas já. Os psicólogos e psiquiatras perceberam que não adianta forçar. Isso é claro, isso já é óbvio para a maioria das pessoas, que se uma pessoa não gosta de planta, ou se ela gosta só de motor de carro, só de esportes,
talvez o cultivo não vá ser tão benéfico. Então é importante você descobrir se você vai oferecer esse tipo de terapia verde, se a pessoa realmente vai ser motivada por isso. E o que eles descobriram em seguida foi que esse grupo de pessoas que tinha uma motivação natural melhoravam muito mais rápido quando esse tipo de terapia verde com o cultivo de plantas era oferecido como uma terapia a mais, uma terapia adicional para esse grupo. E a próxima pesquisa foi realizada por Parkinson e Madison no Jornal de Medicina. Peraí. Esse aqui é o quinto benefício. Bom, o quarto e o quinto benefício, eles estão relacionados tanto com benefício físico e fisiológico e não só o psicológico, o psiquiátrico. Mas agora é o terceiro benefício, que está relacionado com depressão e ansiedade. E existem vários trabalhos mostrando que terapias verdes, o cultivo de plantas, ajudam a melhorar e a recuperar a situação de quem está entrando no processo depressivo ou um nível de ansiedade muito alto. A depressão ela é uma doença psiquiátrica, de acordo com o Ministério da Saúde, e que, para que haja um tratamento, é necessário a utilização de medicamentos, acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, e a utilização de outras terapias, como por exemplo a terapia verde. O que a maioria dos profissionais concorda é que a recuperação de 100% das pessoas depende de um conjunto de fatores e não apenas de um medicamento ou um tratamento só. Então esse conjunto de fatores que vai alterar a rotina, o comportamento da pessoa e várias coisas ao redor das pessoas que sofrem dessa doença, é o que vai levando a uma melhora que às vezes demora. E existem vários relatos de pessoas que acreditam que o uso de terapia verde ajudou na recuperação delas com relação à depressão. O quarto benefício, ele está relacionado a uma mudança de comportamento de quem cultiva rosa do deserto. E outras plantas também, principalmente com a quantidade de atividades, de movimentação e de sol que essa pessoa recebe. Quando você compara uma pessoa que não cultiva plantas, que passa o dia dentro de casa ou de um escritório com alguém que tem uma coleção de rosas do deserto, alguém que está cultivando, é fácil perceber que essas pessoas têm uma quantidade de movimentação maior. Isso melhora a saúde. E essas pessoas também acabam tomando um pouco de sol a mais do que o grupo de pessoas que não cultiva plantas. E tomar sol é muito importante para poder produzir vitamina D. A gente precisa de sol na pele para poder produzir essa vitamina que é tão importante, porque ela está relacionada com a felicidade, com neurotransmissores que trazem uma sensação de bem-estar e de felicidade. E quem tem deficiência acaba ficando um pouco mais desanimado, mais desmotivado. É claro que tudo precisa ter uma moderação. Você não pode também esquecer e ficar cultivando o dia inteiro no sol forte, porque você acaba conseguindo um problema novo. Você precisa se proteger do sol, usar um protetor solar e é importante, né? Cuidar da saúde. E agora é o benefício que me deixou mais impressionado. Deixa eu até pegar o papelzinho para ler aqui o nome do pesquisador. E esse quinto benefício, ele foi pesquisado em um artigo científico relativamente grande e feito pelos pesquisadores Park e Madison em 2009. E ele foi publicado em um jornal internacional de medicina. O título do trabalho foi Plantas ornamentais dentro de hospitais aceleram a recuperação de pacientes pós-cirurgia. Você consegue imaginar como é que esses pesquisadores conseguiram fazer para provar o efeito das plantas dentro de hospitais? Deixa eu te explicar aqui como é que foi esse experimento. Então, esses pesquisadores, eles conseguiram selecionar 90 pacientes que estavam em situação pós-cirúrgica. E eles selecionaram 2 ambientes dentro do hospital.
e separaram essas 90 pessoas em dois grupos de 45. Metade das pessoas ficaram em um ambiente convencional, salas brancas, quartos brancos, tendo o tratamento comum. O outro grupo de 45 pessoas, eles passaram a frequentar quartos que estavam enfeitados com muitas plantas, com muitas flores, e as salas de espera também. Todo o ambiente por onde eles passavam tinha bastante planta. E esses 90 pacientes, eles foram separados aleatoriamente nesses dois grupos de 45 para evitar que houvesse qualquer problema na pesquisa, na coleta de dados. Então, esses pesquisadores definiram algumas medidas que eles iriam avaliar para verificar o que é que estava acontecendo com a saúde desses dois grupos, se tinha alguma diferença. E adivinha o que foi que eles descobriram? O grupo que estava sempre em ambientes com plantas, eles tiveram uma melhora muito mais rápida do que o outro grupo. Dentro das medidas que os pesquisadores avaliaram, eles descobriram que a resposta psicológica do grupo de pacientes em ambientes com plantas era muito mais positivo. Além disso, até mesmo a pressão sanguínea desse grupo de pacientes se mantinha mais estável. Os pesquisadores conseguiram comprovar também que o grupo de pessoas que estavam no ambiente com plantas, em comparação com o outro grupo, também se queixava menos de dores. Eles pediam uma menor quantidade de remédios, de analgésicos. Eles sentiam menos fadiga, eles ficavam mais animados ao longo do dia. E pelos comentários dos pacientes, eles também perceberam que o nível de estresse era bem menor do que o outro grupo. Um outro fator bastante interessante é que no final do tratamento, depois que eles estavam saindo muito mais rápido do hospital, eles também elogiavam os funcionários. Eles receberam os mesmos tratamentos, foram tratados pelos mesmos enfermeiros e todos os funcionários do hospital eram os mesmos. Entretanto, o grupo que era mantido em ambientes com plantas, no final, eles se sentiam muito mais positivos e muito mais felizes com o tratamento que eles receberam do que o grupo controle no ambiente convencional. Então, a partir dessas medidas e várias outras, os pesquisadores conseguiram comprovar o valor do simples fato de ter plantas no ambiente, melhorando a condição de bem-estar geral de pacientes em hospitais. Será que seria possível fazer uma pesquisa dessa aqui no Brasil? Acho que deve ter sido complicado convencer um hospital de permitir esse tipo de mudança, não é mesmo? Agora aproveita e comenta aqui para mim se você já passou por uma situação como essa, em que a presença de plantas melhorou a sua saúde, ou se você conhece alguém que com o uso de cultivo de plantas, cultivo de rosas do deserto, conseguiu se recuperar mais rápido. E eu ainda vou te contar um detalhe a mais. Também existem vários relatos de pessoas que conseguiram se livrar de vícios com maior facilidade depois que elas começaram a cultivar plantas. Elas conseguiram se livrar do tabagismo, de alcoolismo, e elas relatam que o cultivo de plantas ajudou muito nessa recuperação delas. Então, se você curtiu esse vídeo, gostou desse tema, se inscreve aqui no meu canal e até o próximo vídeo.